Nós vamos dar início à escola dominical e hoje é a finalização do estudo, quer dizer, finalização, se o senhor assim conceder, do estudo sobre sincretismo religioso. E hoje, finalmente, vamos falar da frase em si, sincretismo religioso. Nós falamos, quem é que lembra? Do primeiro estudo nós falamos de profanação, foi isso? O segundo, ecumenismo, que explicamos muito bem, eu revi o estudo depois do vídeo, de que o ecumenismo, essa palavra significa por toda a terra. Então ela foi usada na Bíblia mais ou menos umas 4, 5 vezes, como dizia assim, e todos vinham vir, e todos, significa totalidade. Após o uso dessa palavra nas Escrituras, as pessoas começaram a criar uma mudança. Ou seja, tudo que tem um significado correto, o corrompimento disso se torna uma ideologia. Os irmãos sabem, ideologia, eu quero mudar. Eu quero olhar para a Joyce e dizer assim, não, na verdade, a Joyce não precisa ser necessariamente mulher. Ela pode ser um homem baseado no pensamento, ou seja, eu explico uma coisa que não é procedente, que é totalmente errada, mas é o que eu penso. E se alguém aceita isso aí, vai o quê? O que vai acontecendo? O que vai acontecendo? Se eu passo uma ideia ou uma ação que só começou comigo, com mais um, e vai proliferando, o que vai acontecer com as pessoas? Vão fazer o quê? Normalizar. E isso, com o passar do tempo, normaliza. Então é isso que eu expliquei no domingo passado. Foi que o Abraão, lembra que Abraão saiu da terra de Harã, e a terra de Harã é uma terra politeísta. Aliás, toda a terra era politeísta. Nós vemos que o que aconteceu com Jacó, quando ele teve a filha estuprada, lembra que a Diná, que ele já estava cedendo. Eu quero ter paz com esse povo. Tudo isso por quê? Porque eles ainda não tinham, mesmo ele sendo um homem chamado e temente a Deus, ele ainda mantinha na mente essa relação, porque o pai veio de uma terra assim. O tio, Labão, era da própria terra. Ele lidou durante 14 anos, aí 7 mais 7, depois somaram 20 ao todo de trabalho, com o povo que era politeísta. Por que eu não estou usando a palavra pagão? Porque a palavra pagão tem uma relação com o que é santo, certo? O paganismo, ou seja, santo, então paganismo. Como ali ainda não havia acontecido o Sinai, que era a lei, entendam bem, eu estou resumindo os irmãos entenderem, era chamado de politeísta, que é o nome que damos hoje. Com relação à mistura, nós vimos na aula passada que o Senhor depois proibiu isso. Como é que foram os versículos que nós lemos? Foi assim, com este povo, não, com ninguém dessa terra farás o quê? Quem lembra da palavra? Nunca farás com eles isso. Ajuntamento. Mas tem uma palavra. Como você faz, como você quer se ajuntar com Deus e você quer caminhar? Como você quer se ajuntar com Deus e você quer caminhar com Ele? Isso aconteceu com Jacó. Senhor, se tu fores o meu Deus, não é isso? Se tu me prosperares o caminho, então serás meu Deus. Ele fez o que com relação a Deus? Que tem uma palavra. Uma aliança. Uma aliança. Mas tem uma palavra, um concerto. Um concerto, ou seja, é uma aliança que eu faço que nunca poderá ser quebrada. Então, nós vimos problemas no deserto acerca de que Labão tentou corromper o povo, oferecendo as mulheres, e as mulheres fizeram o quê? Quando se juntaram os povos, ou seja, estavam no deserto e os midianitas colocaram as mulheres, imediatamente começou a corrupção no meio do povo. Então, meus irmãos, entenda bem, é uma situação que nós estamos explicando aqui, que é perigosíssima. Por quê? O que faz com que você mude? Se você hoje, Beth, você tem temor de alguma coisa, por exemplo, vou citar um exemplo. Antigamente, talvez você... Um exemplo assim, bem básico. Você não passasse por tal porta física. Porque dava um local que você... Não é bom passar por aqui não, entrar por esse lado não, porque tem algum problema para mim ali.
Mas com o tempo, aquele problema começa a parecer que não é um problema, mas é, porque você tinha percepção. Mas as pessoas conversando, não tem nada a ver não, olha, você pode ficar bem, você pode conviver bem com essas pessoas aqui, porque são tudo gente boa, a gente faz festa no quintal, a gente começa, aí você começa a ver na sua mente, dando você como exemplo, de que é possível viver em, entre aspas, harmonia. Então, como nós vamos falar do sincretismo em si, falamos da profanação e do ecumenismo, olha bem, deixa a Bíblia aberta aí, por favor, no versículo, peraí, abre Juízes, perdão, Juízes não, ainda não. Vamos abrir Josué 23, capítulo 23. Josué sucedeu quem, irmãos? Josué o quê? Josué 23. Josué foi o sucessor de quem? Moisés. Moisés, isso. Então, ele foi o sucessor de Moisés e ele recebeu menos ordens do que Moisés recebeu? Não. Mas as ordens se resumiam o quê? Com relação ao povo. O que ele devia fazer com relação ao povo que Moisés fez? O que ele devia fazer? Qual a função dele? Conduzir até a terra Conduzir, então guiar o povo, não é isso? Então, acima dele havia uma responsabilidade muito grande. Josué o quê? Josué capítulo 23. Sim. Aqui. Josué capítulo 23. Havia uma responsabilidade muito grande sobre ele, mas muito, muito grande mesmo. Como houve em cima de Moisés. Moisés perdeu a paciência. Por 40 anos, Moisés falou assim, é um fardo realmente que fica complicado, não estou justificando a murmuração, mas fica complicado de conduzir quando um povo é desobediente por natureza. Por isso que a palavra de Deus ensina que do Espírito de Deus parte o que você necessita, a transformação, a purificação e a santificação. Mas quantas vezes nos levantamos como se fôssemos outrora, as pessoas de outrora, sabe? E isso tudo tem a ver com mistura. Olha, eu garanto para você, começar por mim, que quando você não se mistura, em hipótese alguma, você se conserva. Aquela mistura mínima que começa pelo celular, começa, tipo assim, pela coisa mais básica mesmo. Antes, para se misturar, você precisava fazer o quê com relação à sua casa? Para você se misturar com alguma coisa, se socializar, você precisava sair da sua casa, não precisava? Hoje você não precisa mais. E a consequência, a atitude, o resultado são as mesmas. Talvez até pior, porque você não está frente a frente. Você pode se socializar no recôndito do seu quarto. Você pode se socializar cuidando da Alice, um exemplo, Joyce. Ou seja, é muito mais prático, mas não descarta a antiga. De uma forma ou de outra você tem que sair. Você tem que sair da posição que você está para você provar aquilo ali. Então, olha o conselho que Josué deu. Primeiro nós vamos ler o conselho, depois nós vamos ler o motivo por que deu esse conselho. Qual o versículo? Eu vou pedir para ler o 6. Irmã Beth, lê para mim. O Joyce está aberto aí? Uhum. Então, deixem a Bíblia aberta em Josué 23. Lê para mim o 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardar. Só isso, para aí. Agora, lê de novo até... Vai, lê de novo essa frase. Esforçai-vos, pois... Pronto. Vai, fala essa palavra. É a próxima palavra? Pode falar. Esforçado, pois... Pois, muito para guardar. Não. Eu vou frisar assim antes Esforçado, de pois, ler. muito. Muito. Olha só, ele está dizendo assim, olha, ele está enfatizando. Esforçado, pois, muito. Preste, porque tem que prestar atenção nessa frase. Eu sempre procuro ensinar como Deus me ensinou, observando detalhes. Esforçar, pode ler o versículo todo agora, sem interrupção. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito na lei, no livro da lei de Moisés,
para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, ele está dizendo, lei significa obediência, não significa? Então ele está dizendo que qual o nível de esforço que tem que ser para que você perceba que você não está desobedecendo? Máximo. Máximo! Olha bem, eles estavam ganhando ou estavam perdendo assim que eles entraram na terra? Eles não estavam ganhando? Eles estavam ganhando. Ainda assim, o Senhor falou assim, olha, vou dizer para vocês, esforçavam muito para não se esquecer da obediência a Deus. Aí vai continuar. Continua, Beth, o 7. Para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a ele vos inclineis. Olha bem. O que ele falou que ia ter, Joyce, ainda perto dele, do povo? Presta atenção no versículo, irmãos. O que Deus está falando aí que ainda teria perto deles? Os outros deuses. Não. Aí, lê no pensamento aí o versículo que a irmã Beth leu. O que ainda estariam perto deles? Essas ações. As nações que, por um acaso, o que o Senhor fez foi a conquista da terra, mas haviam outras nações que eram próximas, não é isso? Ou seja, conforme ficaram convosco, é que não foi dado ordem para destruí-las. Sabe? Era um povo rebelde, né? Eles eram Sim, rebelde. isso. Então ele está dizendo o quê? O que você leu aí? Para que, repete o 7, para que o quê? Para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco. Pronto. O que quer dizer não entreis? O que está dizendo essa frase aqui? É bem erudita essa linguagem, e eu gosto, sabe? Porque leva você a pensar, o que quer dizer com isso? Para que não entreis a estas nações. Se juntar. Isso. Porque se você entrar e se juntar, mesmo que seja, poxa, não estou fazendo nada demais, o que vai acontecer com você que lê o resto do versículo? E dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a ele vos inclineis. Isso. Não está dizendo que você vai chegar e falar assim, eu também adoro. Não está dizendo o seguinte, você vai começar a cogitar, entenda bem, irmãos, a cogitar a possibilidade de que não tem tanta diferença deles com a gente. Coitado. Não tem nada a ver, né? Isso aí. Então, lembra que eu falei que você não devia sair do seu lugar? Não devia sair do seu lugar. Porque isso trabalha com a tua alma e trabalha a favor ou contra? Contra, trabalha contra. Mas a frase vem. Mas Gero, ninguém consegue. Então todos serão condenados. Se eu falo que ninguém consegue, então é vã salvação. Porque se eu falo que isso justifica o fato de muitas pessoas não conseguirem fazer isso, então eu estou negando aquilo que é essencial na nossa vida. O sacrifício de Cristo. Que a Bíblia fala, e os irmãos já estudaram muito bem, que nós fomos tirados de uma vã forma de vida. Porque dela foste tirado. Fostes tirado, Gálatas fala assim, Deus vos tirou do império das trevas, não foi isso? E vos conduziu para o reino. Duas palavras diferentes. Tirou de um império onde imperava o mal, ou seja, é obrigado a afastar o mal. E vos transportou para o reino do Filho de seu amor. Então entendam bem. Josué está dando um conselho. Continuando. O 7, o 8, Beth. Acompanhe os irmãos. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizeste até ao dia de hoje. Grupo 12. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto destas nações que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos.
até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Olha o que você está dizendo, não só você vai perder o controle da sua vida, como elas serão o que para você? Não, quais são as palavras que são usadas aí? Serão Laço. Laço. Olha, você quer ver, sabe o que eu faço com as escrituras? Olha bem, eu vou ler, olha aqui, olha os irmãos aqui, olha para cá. Tá vendo que tem tudo, uma parte laranja? Eu vou emendar essas partes para os irmãos, olha só. É assim que o Senhor nos mostra, ó. O versículo 6, esforçai-vos pois muito, versículo 7, para que não entreis estas nações que ainda ficaram convosco, ó, estou emendando tudo. O versículo 12, porque se de alguma maneira vos apartardes, parte do versículo 12, e com ela vos aparentardes, o 13, sabeis certamente que vos serão por laço. É isso que eu faço, você entendeu? Os códigos que tem nas escrituras para você perceber. Não é somente você ler, aqui está dizendo o texto básico que não deve fazer isso. Não, é você perceber. Beth está dizendo que aquilo que você jogou inocente, que não tem nada a ver, virou para você o quê? Laço. Laço. O que? Essa palavra não assusta os irmãos, não. Um laço. Ou seja, se você era laçado antes, Cristo te libertou, laçou de novo. Porque você olhou e falou assim, eu vou seguir minha vida como eu quero. Eu já ouvi muitas vezes isso, olha. Se eu ouço uma palavra que combate com minha forma de vida, o que eu faço então? Defendo. Não, é aqui isso, Beth, Joyce. Se eu ouço uma palavra, uma mensagem, uma pregação, um estudo que fala contra uma forma de vida que eu estou vivendo, eu vou olhar para o lado e vou procurar o quê? Vou bater. Não, está falando contra a forma que eu vivo, mas eu rejeito. Então eu olho para o lado e procuro o quê? Alguém que vive igual a mim. Ou que fale uma coisa mais amena. Lembra da semana passada que eu falei que se tem um exemplo jovem? Ele fala assim, ele se converte e a igreja, ao invés de doutriná-lo, passa a mão na cabeça dele, não só jovem, mas adulto também. Passa a mão na cabeça dele e fala assim, eu sei, você está tristinho, você largou o mundo. Não tem problema não, nós podemos colocar os mesmos eventos aqui dentro da igreja, só que aqui vai ser santo. Irmãos, olha o perigo. Eu posso tornar santo aquilo que é impuro e que é profano. Você pode tornar santificado e separado e consagrado aquilo que originalmente é profano. É como chegar e fazer uso de despachos dentro da igreja. Ou seja, não, mas isso aqui é santo. É santo. Irmãos, olha, quantas atitudes nós temos dentro da igreja que foram copiadas, modificadas, adornadas, disfarçadas e colocadas dentro da igreja. Foi tiradas do mundo. Quer ver um exemplo? As festividades do mundo, atualmente todas têm dentro da igreja. A forma como as pessoas gostavam das boates estão dentro da igreja agora. E vocês acham que isso vai passar assim tranquilo diante de Deus? Vocês acham que isso vai nos conduzir diante de Deus assim totalmente bem? Não. Mas eu não sei o que passa na cabeça desses líderes, eu não sei. Eu não sei até que ponto chegou a falta de temor, de achar o seguinte, de que eu tenho autoridade para fazer o que eu quero nesse local que se chama local santo de adoração ao Senhor. Vocês já pensaram se eu começar a mudar as coisas e querer fazer o seguinte, eu vou ensinar a vocês uma forma nova de viver com Deus. O que seriam de vocês? Vocês confiam em mim e pensam e olham para a palavra e eu ensino conforme o Senhor está dando. Porque se eu não fizer desse jeito, eu estou pecando contra Ele e ai de mim. Então pensem, se eu ensino coisa contrária ou adversa para vocês, vocês vão chegar para as pessoas e vão fazer o quê? Quando alguém questionar determinada coisa que tem a ver com isso, vocês vão fazer o quê? Que vocês aprenderam comigo? Com a pessoa. Não. Então isso. Mas eu estou te falando assim. Eu estou ensinando de forma diversa para vocês. Já não é mais isso aqui. Eu estou ensinando uma forma mais prática e tentando fazer com que vocês fiquem bem na vida de vocês. Vocês vão passar isso para outras pessoas.
Eu tenho aprendido, tem me dado paz. Será que a paz que nós buscamos não é uma conivência com nossos erros, não? Ou seja, nós chamamos de falta de paz porque somos afligidos. Somos afligidos o tempo todo porque queremos viver de uma forma vã. E Josué deu esse conselho: olha, se vocês de alguma maneira vos apartardes, e com elas, as nações, vos aparentardes, o que quer dizer isso? Se tornam aparentes, ou seja, próximos, não é somente casar. Sabeis certamente que vos serão por laço. Então tudo bem. Agora, por que será que Josué deu esse conselho para o povo? Ele teve um motivo. E o motivo foi que ele foi laçado. Os irmãos têm ideia disso? Que Josué foi laçado, não me engano? Foi. Aí ele deu esse conselho para o povo. Mas ele entrou, não tá? Não, entrou, mas eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Capítulo Josué, capítulo 8, 9, eu não marquei, não, peraí. Volta um pouquinho. Eu não vou ler, eu vou deixar o local aberto, depois que eu posso explicar. Havia um povo, capítulo 9. Qual é o título que está aí? O acordo com os gibeonitas. Peraí, fala alto. Os gibeonitas enganam Josué. Olha esse aí, o seu está assim também, Beth? Que faz com ele uma aliança. Olha bem, os gibeonitas enganam a Josué. Não enganou o povo, não enganou Josué. É o seguinte, vou resumir para os irmãos não terem que ler que o texto é grande. Os gibeonitas eram um povo poderoso, mas souberam o que aconteceu com Ai e com Jericó. E também sabiam da história do Deus poderoso que guerreou no deserto. Aí o que eles fizeram? Falaram assim: olha, nós somos mais numerosos e mais potentes, mas ninguém resiste ao Deus deles. Olha, eles eram pagãos. Vamos façamos o seguinte, vamos nos conduzir. Olha o que eles fizeram. Eles botaram roupas velhas, botaram pão bolorento, pão com mofo, fingiram que estavam vindo de longe, de uma outra nação muito distante. Aí chegou para o povo, primeiro chegou para o povo, para os príncipes, né, os que auxiliavam Josué, e falou assim: nós viemos de uma terra distante. Olha só. E nós queremos fazer conserto, ouvimos o que Deus está fazendo, como Deus o Senhor é convosco, queremos fazer um conserto com vocês, para que haja paz entre nós. Aí o pessoal desconfiou e falou assim: não, vocês são daqui não, olha só, o nosso pão mofado da viagem muito distante, olha nossas roupas rasgadas, porque há muito tempo, muitos meses nós estamos viajando para falar com Josué. E olha bem também os vinhos, está tudo rachado, o odre, porque a viagem foi longa. Aí eles olharam, escuta só, eles olharam assim, trouxeram o caso para Josué, e Josué falou assim: tá bom então, eu vou fazer paz com vocês. E fez um concerto. Irmãos, hoje em dia você quebra uma promessa, qualquer coisa. Você promete uma coisa, Beth, e depois fala assim: isso vai me ter. Eu estou desprometendo. Mas não era assim diante do Senhor. O Senhor não veio e falou assim: não vou considerar isso não, porque isso é contra mim. Ele devia ter tomado cuidado do que estava chegando para ele. Então o que aconteceu? Assim que ele fez concerto, passou um tempo e eles descobriram que esse povo era o povo de Gibeão, uma próxima cidade que eles teriam que tomar. Olha o que aconteceu, pronto, agora eu não posso fazer, tem concerto, mas então vocês serão escravos. Olha bem, vocês serão escravos, eu estou tentando remediar o meu concerto. Vou fazer vocês rachadores de lenha, eu vou fazer vocês, vocês vão buscar água para o meu povo. Não importa, os gibeonitas falam assim: tá tudo bom, contando que nós não morramos. Só que eles iriam habitar no meio do povo de Israel. Lembre-se disso. Pode falar, Beth. Você falando agora, eu me lembrei, porque tem uma passagem, não sei que livro é, que diz que, se possível for, não enganaria os escolhidos. Sim, Satanás que Satanás, se possível fosse, ele se transforma como um anjo de luz. Enganaria, se possível fosse, até os escolhidos. Então, aí no caso, Josué não era um escolhido e foi enganado?
Não, Não. Josué continua sendo o homem de Deus. Eu estou dizendo, vocês vão ver a Não, mas consequência. ele, no caso, foi enganado. Sim, foi enganado. Lembra de que o Senhor exortou em Deuteronômio? Falou assim, o dia que vocês procurarem, fizerem concerto com ele, Josué não estava adorando nenhum Deus, mas fizeram um concerto com ele, certamente sabereis que isso vos será por laço. Lembra que Josué falou? Laço. Eu ainda não cheguei onde está o laço. Por enquanto é somente um povo que fez concerto com ele. Então, o que ele fez? Ele, quando soube, ele falou assim, vocês serão escravos nossos. Tá bom, contando que a gente viva. Mas sabe o que aconteceu? Os outros povos, quando ouviram que Gibeão tinha feito concerto com Josué, presta atenção, Gibeão tinha feito concerto com Josué. Tu sabe o que aconteceu? 5 reis poderosíssimos resolveram matar os gibeonitas, aquele povo que fez aliança com Josué. Você sabe o que aconteceu? Gritaram, ou seria passar um zap para Josué, um exemplo. Seria, socorre-nos, porque vão nos matar 5 reis poderosos. Olha só, Josué, além de ter as batalhas que ele tinha, e ele tinha que ganhar, que vencer esse povo gibeonita, ele teve que defender o povo. E o que aconteceu? Josué foi, e ainda assim o Senhor falou assim, eu vou dar esse povo na tua mão. Mas o que eu estou tentando mostrar para os irmãos não é que Deus concordou com isso, é porque todo tipo de acerto diante de Deus com aquilo que não tem a ver com Ele, você paga a tua consequência. Você paga. Esse sincretismo, essa forma de se conduzir diante de Deus, achando que a modernidade faz com que as coisas mudem. Exemplo, o que os irmãos estão vendo aí, quem tem muitos anos de crente, comparando com outrora? O que vocês veem na internet? Vocês veem uma coisa linda, que você ouve palavras de amor e de adoração. Então o que acontece? Você perde a noção, não é julgamento, não estou ajuntando tudo no mesmo saco, mas eu estou dizendo que acabam enganando os irmãos com as palavras bonitas, belas, os olhos fechados e uma aparência de adoração que não existe. A Joyce já passou por isso. A Joyce já contou para mim, né, Joyce, que já entrou em locais onde o alvo depois era convencer você a fazer uma outra coisa. Você, quando entra num local desse famoso, você é uma estatística para eles. Ou seja, nós temos que mudar a pessoa conforme o uso a doutrina da congregação. Então, hoje, você entra numa igreja e ensinam para você de que você pode utilizar essas coisas do mundo, contanto que você não se afaste de Deus. Onde está o erro aí? Baseado nos estudos passados. Contanto que você não se afaste de Deus. Pode fazer até um concerto mesmo. Sim, será. mas você pode fazer isso, mas eu não me afastei de Deus. Continuo indo a culto, lendo a Bíblia e tudo, mas o que você leu, o que eu grifei, quando Josué deu o conselho, lá no versículo 23, vos serão por quê? Laço. A hora que você menos esperar, você é puxado. A hora que você menos esperar, você não está lendo mais a palavra de Deus, não está se preocupando com a sua vida santa, só está se preocupando com o seguinte: tenho feito tudo correto. Você está dando em Deus o quê? Que a gente, quando pronuncia com uma pessoa, a pessoa fica irada, não fala, não me manda isso não. Você está fazendo com Deus o quê? Com relação, quando você manda uma pessoa parar de falar de forma grosseira, como você fala com ela? Cala a boca. Cala a boca. É isso que nós estamos falando com Deus. Não pode falar nada comigo. Estou me conduzindo conforme o Senhor deseja. Lembra quando Saul foi dado a ordem para matar todo mundo, exterminar tudo? Samuel chegou para ele e falou assim: Saul, o que você fez? Cumprir a vontade do Senhor. É mesmo? Sim. Cumprir, mas você exterminou todo mundo? Não. Pelo contrário. Eu peguei, deixei vivo o rei e peguei o melhor do que eles tinham da riqueza para dar para o Senhor. Entendeu agora? Eu pego da profanação e quero oferecer a Deus. Mas não fica somente nisso. Olha só. Quer ver um exemplo? Abre Juízes 17. Juízes 17. Depois os irmãos podem ler a história dos gibeonitas, que vocês vão ver. Infelizmente, Josué foi enganado. E outra coisa, hein? A história não para ali, não. Esse povo, por estar no meio do povo de Israel, serviu de laço para o resto da vida.
Porque sempre eles continuaram cultuando os deuses dele. E se eram proibidos de cultuar os deuses, ele pelo menos aconselhava, ó, nosso Deus tal, faz isso. Vocês querem ver que a situação tinha que ser diferente? Qual foi a parte bíblica que diz que o povo de Israel influenciou um povo pagão? Lembram de Amã? Não. Quem foi que mergulhou no... Naamã. Obrigado. Lembra de Naamã? Quem é que estava lá escrava servindo ele na casa dele? Lembra que tinha uma menina que foi levada escrava de Israel? O que a menina falou? Ele era leproso. Se ele estivesse em Israel, ele ouviria o profeta que está em Israel. Lembra que ele falou? O profeta. Então olha só, olha a influência. Ela estava ali naquela casa, já deveria estar totalmente afastada, acostumada com os deuses, mas falou, olha, se o meu Senhor estivesse em Israel, ali tem um profeta e ele seria curado. O que Naamã fez? Foi para lá. Foi. E chegou lá, olha o que aconteceu. Abrir deixa aí, eu só vou terminar aqui. Quando chegou lá, ele falou assim, caramba, essa menina falou que eu seria curado. Ele era leproso, ele era um capitão importante, um general. Quando ele chegou, falou assim, Eliseu, foi Eliseu, não foi? Ficou assim, ó. Quem tá aí? É um general assírio. Tá bom. Ó, ele quer consultar você, quer ver se você consegue fazer, o senhor ter misericórdia dele e cura ele. Tá bom então, manda ele mergulhar 7 vezes no rio. Como deu notícia para Naamã, por isso que eu digo, irmãos, olha só, a palavra de Deus, quando está contida na sua vida, é forte. Você não é mais quadrado. Você é considerado quadrado, aquela pessoa ridícula. Tudo para ele é Deus, mas quando você pronuncia o ridículo, as pessoas começam a falar assim, isso não vai dar em nada. Aí quando vê o poder de Deus acontece. Ele falou assim, qual foi a primeira reclamação que ele teve? Quem já leu? Poxa, pensei que ele fosse botar a mão pro céu, mas fosse sair fogo das mãos, não é isso? Fosse fazer assim alguma coisa miraculosa. Mas não, ele mandou. E outra coisa, em que vez que ele foi curado? Ele mergulhava, saía leproso, e a água era suja. Olha, que ele falou, poxa, não são os rios tal, mais limpos do que esse Jordão? Desembocava tudo quanto a sujeira ali. Seria mais ou menos no rio da Taquara. Uma vez, e tome farelo de sujeira na cabeça. 2 vezes, eu estou te falando, você vai entender porque eu quero mostrar isso. A influência, o que é contrário, ou seja, como a palavra de Deus é forte para mudar o mundo, mas nós deixamos com essa mistura, ele faz com que nos mude. 3, 4, 5, 6. Mas ele mergulhou porque o soldado falou para ele que ele mesmo não queria ir, não. Isso, o soldado deu um conselho, bem lembrado. O soldado deu um conselho, olha só, se o profeta... Como é que foi? Então, se mandou você fazer, faz isso. Já está aqui mesmo. Ele não queria nada. Não, então, aí o que aconteceu? Foi curado por causa da fé dele? Não. Fala para mim, você acha que Naamã entrou ali totalmente crente? Mas então por que Deus o curou? Acha algum propósito nisso? Por causa do profeta. Eu acho que foi por causa da menina que indicou ele. Isso, mas tudo isso está debaixo de quê? A glória humana? A misericórdia de Deus, porque ele não tinha mérito nenhum. O que nós não procuramos a mistura com o mundo? O que eu acabei de falar agora, que quando você se apresenta como um crente autêntico, temente a Deus, a sua palavra como é que se diz quando a pessoa é ratificada? É ratificar a palavra, não é isso? Ou seja, aquilo que você pronuncia como mensageiro, confirmada. Isso, confirmada. O que você fala, aquilo que é quadrado, aquilo que é brega, aquilo que é passado, sabe? Pensa bem, irmão, você pensa em você como uma pessoa de Deus, se apresentando diante de um mundano de época mesmo, de época. Você sabe do que eu estou falando? O mundano de época começa desde os seus trajes até o seu pensamento. Aí a primeira coisa que dá embate em você é o seguinte, esse aí nunca vai receber a palavra. Mas a igreja é formada por pessoas o quê? Arrependido. E o que também? Lutador. Não, e também o que? Feito o que com elas?
O quê? O que acontece com a borboleta? Transformação. Uma metamorfose, uma transformação. Ou seja, isso que acontece. Então, todos que estão na igreja, um dia foram piores. Piores, então é isso. A gente se ilude, esse sincretismo, essa mistura da igreja com as coisas mundanas, inclusive espirituais mundanas, faz com que você se afaste. Ó, briga com cantor, não vamos citar nome aqui, mas é triste. Por quê? Hoje em dia, cantores que fizeram sucesso com músicas lindas, totalmente bíblicas, hoje chutaram o balde. Por quê? Perseguiram daqui e vou me juntar com o mundo. Vou mostrar que podemos nos juntar com o mundo, coitado. Isso justifica os que estão dizendo que estão certos? Os que me descem o pau? Justifica quem, tá vendo aí o que está fazendo? Não, ambos. É uma briga que acontece porque querem provar biblicamente que você pode conviver harmoniosamente com o mundo. E não existe harmonia com o mundo, porque o príncipe do mundo é quem? Vocês ficam tremendo quando vocês falam. Quem é o príncipe desse mundo? O mundo é Satanás. É ele que comanda. Então não esperem, por favor. Eu vou falar isso, não vou retirar. Falar não isso para qualquer pessoa, para você é louco, porque o príncipe da minha vida é Jesus. Sim, olha bem. Mas como o príncipe desse mundo já foi vencido, então na verdade é um governante vencido. Todos que estão ali não têm segurança nenhuma. Você vai e se mete. Mas você outrora saiu dali. E Jesus é reino. Sim, então. Mas essa mistura faz com que você veja o mundo como uma coisa em que você pode usá-la em partes. E isso vai ser por laço. Qual é o capítulo que eu mandei ler? É o Juízes 17. Olha o que vocês vão ler. Vocês vão ficar assustados com isso. Já leram esse texto? Quem já leu aí? Juízes. Já leu? Você sabia que isso aí um dia foi explicado na igreja que você congregava, quando eu dava estudo lá? Foi esse texto aí. Onde um presbítero de cabelo branco, eu não lembro o nome dele, é um senhor, gente boa, ele falou assim: irmão, eu não sabia, eu nunca tinha lido isso. Você não leu porque você não passou por esse texto. Olha só, qual o título está aí no versículo 7? Não, 17:1. Qual o título? Mica e o ídolo da sua casa. Olha bem, vou ler só um trecho. Ô Silvia, lê bem alto aí para mim o do 1, até eu pedir você para parar. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as destes em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Peraí. Só isso aí já assusta os irmãos, deveria assustar. O que aconteceu aí, Joyce? Pega o contexto aí, o que estava acontecendo aí? O filho chegou e falou que tinha o quê? Que estava em poder dele o quê? Pegou de volta as 1.100. Não, ele não pegou de volta. Quem foi que roubou? Que foram tiradas dela. Mas quem foi que roubou? Não sei. Não sabe? O versículo está dizendo. As 1.100 que foram tiradas por cuja causa deitava as maldições. Não diz quem tirou. Não. Eu o tenho. Ele tinha roubado da mãe. Eu o tenho. Lê aí, Beth, eu sou um. Eu o tomei, mas dá a impressão que ele tirou de alguém. Não, eu o tomei. Eu reparei que a senhora, olha bem, porque o dinheiro foi roubado. Ela falava o que com a boca? O que a palavra está dizendo que aquela Maldições. Maldições, você quer isso? Maldito, e a Bíblia fala assim: não conjurarás nada, não deitarás maldições. Entendeu? Lê, Beth, repete. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, Vai. o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos. As disseste aos meus ouvidos, eu ouvi as suas maldições, eu temi, vai. Eis que esse dinheiro eu o tenho,
eu o tomei. Ah lá, Então disse sua mãe, bendito seja meu Olha filho bem do aqui, Senhor. olha como é que já estava a situação nesse período. Ela falou assim, bendito do Senhor. Ela não olhou o roubo, não olhou que amaldiçoou a pessoa que roubou. Falou, bendito és meu filho do Senhor. Não, mas ela devolveu para ele o dinheiro. Mas ela já tinha amaldiçoado. Ó, aprendam a não olharem letras, frases e palavras. Aprendam a se colocar na posição e falar, Senhor, o que tu queres mostrar para mim? Olha só. Leu o 1 e o 2, leu? Joyce, lê o 3. Bem pausadinho que eu vou pedir para você parar. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua Pronto. mãe. Ele restituiu. Então ele se recompôs do roubo, não é isso? Arrependeu-se, né? O que você faria, Beth, se o seu filho roubasse 1.100 moedas suas, um dinheiro grande, e você amaldiçoasse, e você, caramba, desgraçado, quem roubou isso aqui? Seu filho veio, mãe, quem roubou fui eu. O que você não devia fazer? O que você faria? Ele mostrou a moeda aqui, mãe, eu roubei. Não fui eu que peguei sem querer. Quem roubou fui eu, mas fiquei com medo quando a senhora começou a amaldiçoar aí, toma seu dinheiro de volta. O que você falaria para ele? Por exemplo, hoje, o que você falaria para ele? Não fazer isso, né? Não fazer isso. Sim, mas ele fez. Ele só ficou com medo e se devolveu. Então, como você falaria para ele, assim, em termos da atitude dele de roubar? Ou seja, não fazer isso tudo bem, mas com a atitude de roubar. É teu filho. Começa a pesar tudo, é teu filho, vive na casa com você, sabe que você é uma mulher temente a Deus, que essa mulher era do povo de Israel. Você não não... está contra a maldição que caiu sobre a vida dele. Sim, Aí mas... arrepender, porque não foi isso ensinado a ele. Isso! Não foi isso ensinado, não foi isso que o seu vídeo, mas você já começou mostrando uma situação contrária. Você pode ter ensinado a ele, mas na verdade isso seria o certo. Essa mulher que eu estava praticando isso, ela chamou, olha só, o que ela falou. Ela disse que ele era o quê? No final do versículo 2, Joyce, no finalzinho do 2, lê para mim. Bendito. Bendito seja. Ela acabou de amaldiçoar quem roubou. Porque ele sabia que era o filho dela. Né? Ou seja, mas vem cá, você pode se tornar bendito quem você amaldiçoou? Noé toma um vinho, dorme, tira a roupa toda. Vem Cã e vê e ri, graceja, os irmãos vêm, pega ele, e quando ele acorda, ele amaldiçoa quem? Cã, que é o pai de Canaã, os cananitas. Presta atenção, ele poderia falar assim, semana depois, olha, pensando bem, não, vou retirar a maldição. Esse é o perigo, você amaldiçoou. Fala. Mas no caso aqui, se ele tivesse demonstrado o arrependimento, eu não falo em arrependimento e em perdão em nenhum momento. Só fala em medo da maldição. Sim, porque o povo já estava corrompido. Lembra que tinham tido juízes? Mas me diz que a palavra, quando você fala... Irmãos, eu não quero que os irmãos vejam isso. Eu quero que você veja a situação de mistura. Vamos ver agora, a mistura que estava no povo de Israel. Olha a visão dela. A mãe amaldiçoou que a lei proibia prognosticar. Descobriu que o filho tinha roubado e a lei dizia que ele tinha que ser punido. Olha só, total descumprimento da lei. Terceiro, ela, ao invés de falar duramente conforme as consequências da lei, ela falou o quê? Final, Joyce. Bendito. Bendito seja meu filho. De quem? Senhor. Do Senhor. Amenizou, né? Não, calma, vai ficar pior. 3. Lê, Joyce. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor. Olha a mistura. Por isso que eu digo para vocês, vocês ficam olhando frases. Percebam, eu tenho feito o que com esse dinheiro? Dedicado ao Senhor. Dedicado ao Senhor. Olha bem, esse Senhor está com letra minúscula ou maiúscula? Maiúsculo. Sim, então de quem que ela está falando? De Deus. De Deus, Jeová, não é isso? Eu tenho dedicado ao Senhor, mas o que? Para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Olha bem, inteiramente não é mais aí, é a mistura. Eles já estavam cultuando o Senhor. Uma imagem. Não devolveu para ele fazer. Não, ele devolveu e ela estava ajudando esse dinheiro para ela fazer.
olha bem, para fazer ídolos. Lê de novo, aquela Joyce. mistura. Isso, então, isso aí. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu o devolvo. Olha bem, ela agradeceu, na verdade, Joyce. Ela falou assim: pronto, que bênção. Olha que coisa, o que o sincretismo faz. Vai transformando você daqui a pouco, o meu filho, a minha filha, que está numa situação que eu deveria recriminar, mas como eu já estou corrompido, sabe o que acontece? Eu simplesmente arrumo um jeito de passar a mão na cabeça. Eu misturo porque é da família, porque é isso, porque é aquilo, aquele outro. Justificação. Isso, olha bem. Quando, o que você falou? Justificação. Isso, você justifica o erro, ou seja, eu vou justificar. Ela falou assim: eu vou dedicar o que, Joyce? Eu vou dedicar essa moeda. Ele devolveu, olha só que beleza. Eu vou mandar fazer o quê? Na verdade, tá falando que ela já estava juntando esse dinheiro antes para isso. Isso, mas agora que ele devolveu, ela pegou uma parte dele para fazer o quê? Uma imagem de escultura. Uma imagem de escultura, não é isso? E uma fundição. De sorte que agora te o tornarei. Eu devolvo. Lembra isso não. Esse aqui na minha lista. Irmãos, Tornarei a dor. irmãos, e essa frase lembra uma coisa que a gente ouve muito na igreja: devolvo. Dizem. Devolveu para Deus. Devolvo. De sorte que agora eu devolvo. Aquilo que Deus... As pessoas, quando querem alguma coisa, mudam. Entenda bem, olha só. Mudam. Quando eu quero alguma coisa e eu sou líder espiritual de uma agremiação religiosa, para não ter problema, eu pego e mudo a palavra. Irmão, o que você deve fazer, você não deve dar. Você deve devolver, porque não te pertence. Você entendeu? E isso, quando fala devolver, causa o que em você? Você não devolveu. Medo. Entendeu? O que essa mulher fez, assim... Mas já ouvi isso, que falam que quem não dá dízimo não rouba de Deus. Não. Vamos evitar. Devolver aquilo que Deus Está roubando de Deus. Sim. O que você pensa disso? Fala. Você devolve alguma coisa para Deus que é dele? Ele é dono de quantos por cento? Dá licença. Ele é dono de quantos por cento, segundo o salmista, da terra? 100%. 90. Ele é 90? 100. Do Senhor é a 100. terra e toda a sua plenitude. Então entenda bem, quando você fala, olha só, quando você fala assim, devolve isso é de Deus. Como você devolve para ele? Onde ele está? Não, como você devolve? Como você vai devolver alguma coisa para Deus? Fala. Mas é o que eu estava perguntando. Se Deus deu, por que você tem que devolver? Não é dado? Não. Eu estou dizendo que essa frase, devolvo, eu estou fazendo, no caso da mulher aqui, eu estou fazendo um ritual, ou seja, eu devolvo que é minha obrigação para fazer um ídolo. Olha bem, ela misturou a servidão a Deus com os ídolos e nem se importou com isso. Irmão, eu vou ler só até aqui, porque isso causou, preste atenção, quando aconteceu isso, já ouviu falar de efeito borboleta? O que é efeito borboleta? A teoria é que uma borboleta pode bater asas lá na China, e a consequência que ele bater de asas é a teoria física, pode causar um tsunami aqui. Não, é efeito borboleta, assim, uma coisinha começa pequena e vai. Você sabia que essa atitude, depois vocês leem, culminou no genocídio de uma tribo inteira? Um genocídio. Sabe por quê? Porque assim que ele fez o ídolo, ele precisava de um sacerdote. Eu vou contar a história. Olha como é que estava corrompido por causa da mistura com os povos. E, de repente, veio um levita, que não tinha para onde ir. O levita, qual era a função do levita? Qual era a função, segundo a lei? Eternamente, do levita. Qual era a função do levita? Que foi escolhido por Deus? Servir a Deus. Tanto que ele não tinha local. A Bíblia fala que o levita apareceu. Olha bem, o levita apareceu e Mica, esse filho, ofereceu para ele, quer ser meu sacerdote? Desses ídolos que a mãe fez.
eu vou te pagar o justo salário. Beleza, serei, olha bem, foi passando. Vieram outras pessoas que tomaram os ídolos e o sacerdote. E com isso, teve um dia que veio um homem com uma mulher na região de Benjamim. E esse homem teve a mulher estuprada pelos filhos de Benjamim. Aí sabe o que esse homem fez? A mulher ainda estava viva. A Bíblia não diz que ela estava morta. Toda despedaçada, sabe? O homem jogou ela para fora para não morrer. Depois vocês leem a história. E tá do 17 em diante. Quando jogou ela para fora, os homens estupraram, os homens maltrataram, a mulher ficou desfalecida na porta. Sabe o que ele fez? Ele cortou a mulher em 12 pedaços, olha bem, mutilação totalmente proibido por Deus. Cortou a mulher em 12 pedaços e mandou cada pedaço para uma tribo de Israel. Aí a tribo de Israel, o que é isso? Isso aí aconteceu lá em Benjamim. Aconteceu em Benjamim. Olha só o efeito que faz a mistura. Isso que eu quero mostrar para os irmãos. Não se espante quando amanhã depois você estiver totalmente corrompido, totalmente você não consegue mais sair. Eu estou falando isso olhando para mim. Eu penso em mim primeiro, depois você não consegue mais sair, porque na sua mente você já misturou tudo. O que é verdade, o que não é? Mas você conheceu a verdade. Irmãos, mandaram um pedaço para cada tribo, e quando chegou, que eles souberam, não, isso não pode passar não. Isso não pode passar assim não. Mandaram exércitos e exterminaram a tribo de Benjamim. Mataram todo mundo, tanto que depois, para continuar existindo na tribo de Benjamim, eles tiveram que dar maridos e esposas, o pouco que ficou, para começar a crescer a tribo de novo. Olha a desgraça. E isso, quando Samuel, o último juiz, eles contam, como se fosse Samuel, que foi profeta, Samuel, ele teve uma briga com o povo por causa disso. Porque essa mistura, Beth, ela não para por aí não. Você quando faz essa mistura religiosa, essa forma de crer segundo o judaísmo desse mundo, você começa a perder a certeza daquilo que é. Você pode ler na palavra, mas a sua mente já não aceita mais. Por quê? Porque você se deixou envolver. Um último aqui, ó. Por favor, abra em só um minutinho, eu marquei aqui o... Abro em Isaías 1,13. Não, perdão, desculpa, perdão. Vai ler Isaías 1,13. Segundo Reis 16. Primeiro, porque aí complementa com Isaías. Segundo Reis 16. Irmãos, é muito complicado falar sobre isso, sério. Eu confesso para os irmãos, porque eu estou falando diretamente de uma coisa que é uma convivência do meio cristão. Sabe, a internet, ela fez isso, sabe? Essa situação, não tudo, essa situação, ela tornou comum a mistura. Então hoje, você vê pessoas compartilhando trechos bíblicos que ela só olhou aquela parte que a pessoa falou, sabe? Mas, olha que benção, ela não consegue perceber. Senhor, se há algum engano, me mostra. E eu digo para vocês, quando nós estamos sinceros diante de Deus, o Senhor nos mostra. Porque um engano, lembra dos estudos passados? Um engano não é uma coisa assim normal, não. Assim é uma coisa corriqueira que você percebe. O engano, Joyce, ele tem esse nome engano, ele conseguiu mudar o teu pensamento. Para você ser enganado, você tem que mudar o pensamento. Porque te enganou, e se te enganou, fez o que com você com relação a uma coisa que você não concordava? Te convenceu de que você pode viver assim. Então, abriram aí? É 2 Reis 16. 16. Fala sobre o rei Acais. Lê para mim, Beth, do 10 ao 18, por favor. Então o rei Acais foi a Damasco
a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo conforme toda a sua obra. Pausa. Lembra, ele foi para onde? Para que lugar que ele foi? O lugar. Damasco. Sim, ele foi visitar um rei chamado Tiglat-Pileser. Pileser, mais Pileser, isso mesmo. Pileser, Tiglat-Pileser, rei da onde? Assíria, que era um país o quê? Pagão, politeísta, entendeu? E lá ele viu o quê, Beth? Vontade. Nesse versículo que você leu. O que ele viu lá? Viu um altar que estava em Pode Damasco. ler, de repetir, vai. Vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo conforme Continua. toda a sua obra. Continua. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acais viesse de Damasco. Então ele mandou algum mensageiro levar planta, não é isso? Ele desenhou e mandou. Ele viu o altar que era, segundo a época e a história da nação, era um altar dedicado a Dagon. Já ouviu falar desse nome? Dagon, alguns falam Dagon, mas é Dagon. Dagon, ele tinha, ele tinha, segundo os historiadores, era um deus com cabeça de peixe. Olha só, era esse altar. Ele viu o altar, gostei do altar, rapaz. Fez amizade com o Tiago Pereira. Cara, como é que tu teve essa ideia genial? Que altar lindo! Altar de um deus pagão. Aí ele foi e mandou a planta lá e a pessoa fez o altar antes dele voltar, não é isso que está dizendo? Continua, Beth. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor... Porém, o altar de cobre estava perante quem? O Senhor. Então era de quem? Era de quem o altar de cobre? Senhor. Do Senhor. O altar que foi dito, que Salomão construiu. O altar que pertencia ao Senhor. Foi colocado o quê? Foi jogado fora, que está dizendo? Foi o quê? Tirou diante Não, lê alto. ele não vê. Não, então, mas fala aí, o que ele fez aí no contexto? Tirou diante Tirou da diante casa. da casa. Como é que é? Tirou ele de diante da casa, Vai. E voltar. Não, e continua. de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar. Botou de lado, botou lá, bota no altar aí. Isso quer dizer o seguinte, não poderia ter jogado fora, mas ele continuou na casa do Senhor, não continuou? Ou seja, olha a mistura. Não joga fora não. Esse altar era o altar que a gente usava para o Senhor. Ó Senhor, tá aqui o altar, tá? E ainda havia um temor, então? Sim. Olha bem, havia um falso temor. Como é que é chamado, Joyce? Desse tipo de temor? Que a Joyce sabe. Temor ímpio. Temor ímpio, ou seja, eu profano, mas mas pelo menos eu não estou jogando o altar fora não, está aqui do lado. Mas o altar que vamos sacrificar será o altar de que Deus, que eu falei o nome? Dagon. Geraldo, mas ninguém põe altar do espiritismo na igreja não. Tudo que pertence a ele, profana, a ele com letra minúscula, profana o que é santo. Tudo profana o que é santo. Não, aquilo ali pertence a Deus, os irmãos vão ver. Olha bem, continua, só mais um versículo parece. Vindo o 12 e o 13 agora. Não, estava no 14. Não. Então é 14. Agora é o 15. Agora sim. Não, peraí. Volta para ver. Vai até o Não. 18 que o senhor falou, né? Não, sim, mas você leu 12. O 12, 13 e o 14. Assim, eu quero frisar o 12 de novo. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar e o rei se chegou no altar e o que fez o que nele? Sacrificou. Isso, prestou um culto aqui, ó, irmãos. Eu boto uma prancha de surf aqui, olha bem pra cá.
Eu boto uma prancha de surf aqui, vou falar mesmo, e pronuncio: este aqui agora é o púlpito do Senhor. Falaremos a palavra com uma prancha de surf, porque se simboliza a nossa vida, a liberdade e todas as coisas boas que temos da natureza. E Romanos diz que não cultuarás a criatura, não é isso? Mas sim o Criador. Entendeu? Eu quero ganhar pessoas, eu mudo o local, eu boto luzes, porque vai vir pessoas que querem sair da boate. Sabe? Olha, teve uma irmã, não sei se foi uma irmã ou irmão, que falou comigo: eu tive que ser da igreja, que estava me dando tontura. E se puder, foi você que falou? Foi Não, lá. que a Ju estava dando. Não, estava se tornando. Me deu, eu passei mal, fui pra casa, o Felipe teve que vir me buscar, tava me dando muita dor de cabeça, tava me fazendo mal. Agora você vê. Não tinha como nem ler a Bíblia. Então por que. Entenda bem, Gerônimo, mas será que é possível? Será que isso não é o certo? Não, porque é tão comum. Irmãos, o que está se aproximando? O que se aproxima? Eu falo isso para a glória do nome de Cristo. O que está se aproximando? Sim. E o fim evoca o quê? O que evento? A volta a Cristo. A volta de Cristo. A volta de Cristo. Então pensa bem, você está sendo separado de uma situação que é comum no mundo. Ó, o que a Bíblia fala? Que aquele tempo virá como o quê? O que ela exemplifica? Virá tipo como o quê? Ladrão. Como um ladrão à noite, não é isso? E serão pegos todos de surpresa, não é isso? E orai por vós mesmo, para que vocês não sejam pegos em bebedeiras, glutonarias e toda sorte de desejos desse mundo. Entenderam agora? Ele pegou o altar e colocou de lado o rei Acade, rei de Israel. Por quê? Porque a deturpação religiosa estava ferrenha. Mas a Bíblia fala que isso é abominável a Deus. Agora, quer ver por quê que eu queria que lesse esse primeiro de Isaías? Isaías capítulo 1. Estamos encerrando já, irmãos. Isaías capítulo, eu marquei aqui o versículo. A 13. Hã? 1,13, isso mesmo. Espera só um minutinho, deixa eu ver aqui também. Nós não vamos ler do 11 em diante. Pode ler esse, bem alto, por favor. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim. Esse aqui versículo. 13. Não, 11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios. E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Continua. Quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus atos? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Para aí, só um minuto. Olha bem, isso que eu vou ler agora é o que o Senhor fala para mim e para você. Olha bem, ele está dizendo, tudo que ele citou, ele está correto, as luas novas, as festas do judeu, certo? Ele falou que não suportava mais. Por quê? Assim vai ler o final. Não posso, posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Olha só, na minha tradução diz, não posso suportar iniquidade misturado com ajuntamento solene. Ou seja, isso é abominação a Deus, ele vomita isso. Mas as pessoas não estão se importando, porque cultuam a si mesmo. O culto é a si mesmo. A pessoa sobe e eu serei acusado de julgamento. Não importa. Não importa, eu digo, porque o Senhor há de julgar toda a causa. Eu vou dizer para vocês, as pessoas se importam em que elas estejam ali. Não se importam se corrompem o altar, se misturam as coisas. Irmãos, por favor, sejam honestíssimos com vocês mesmos. Me diz,
pelo que vocês conhecem, até o novo convertido, pelo que você conhece das Escrituras, o que você tem visto nas igrejas. O que vocês têm visto é uma coisa horrível, mas o pior é que não fica nisso não. Aí junto com essa situação de sincretismo religioso, você vê maledicência na igreja, não é isso? Fofoca. Olha, eu vou contar para os irmãos, eu visitei uma igreja há anos atrás, no dia que eu visitei estava sendo a posse do líder. Não vou falar nenhuma palavra que me bote em xeque. Do líder. Aí ele eu estou aqui, eu sou fulano de tal, não sei o que e tal. Eu estou sabendo aí que houve um problema hoje, aconteceu um problema, hoje é o meu primeiro dia que eu estou me apresentando para a igreja. E eu vou dizer para vocês, esse problema foi grave, né? Aconteceu com jovens aí, pela internet. E eu vou dizer para os irmãos, caiu na rede, aí a igreja toda, é peixe. Eu disse, não, é público. Olha, mas eu não estou falando bem dele. Eu estou dizendo que ele levou a situação assim, e dali em diante eu visitei outras vezes, foi assim. Não quero, problema de vocês. Problema de vocês. Se vocês fizerem qualquer coisa errada na rede, vai se tornar o quê? Público. Então, na verdade, você pode fazer sempre amenizado, não é isso? Contando que aqui não causa escândalo. E para você fazer amenizado, isso é a finalização. A conclusão, para você fazer amenizado, você tem que fazer parecido com quem? Com o que é bom. Não, do mundo, então isso, mas com o que parece bom do mundo. Ou seja, não causa escândalo com o mundo. Ou seja, aquele que é o ecletismo. Ou seja, Paulo tem uma palavra para Timóteo. Irmãos, olha só. Abre em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. A Joyce lê para a gente, por favor. 1 Timóteo o quê? 6, Espera aí, vocês estão achando? 6, 5? 20. Não, 6, 20. Espera aí, só um minuto. Então, Eu que eu marquei aqui, espera aí. Vai ler esse mesmo. Espera aí. Sim. Você vai ler, Joyce. Você vai ler 1 Timóteo 6,20 e vamos finalizar com a primeira carta de João. Deixa marcado já aí com a mão. 1 João, no capítulo 2, versículo 17. Peraí, versículo 15. Vai ler um e eu vou pedir a irmã Elizabeth para ler em seguida o João. A Joyce lê 1 Timóteo 6,20 e vai emendar com primeira carta de João, capítulo 1, versículo 15. 15? Não, perdão, 2,15. Eu colhei o outro, obrigado. 2,15. Lê, Joyce, 1 Timóteo 6,20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Isso, agora completa. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha, agora volta, Joyce. Agora repete, mas você não emenda não, Beth. Repete. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos. Tendo o quê? Tendo o quê? Horror. Horror aos clamores o quê? Vãos. De quem? Vai, continua lendo. E profanos, e as oposições da falsamente chamada ciência. Entenderam agora? Olha bem, não dê ouvidos, não dê, Timóteo, porque a hora que você der ouvido, você vai passar isso para a igreja. E eu vou te dizer, esse conhecimento é falso. Essa situação da inteligência da igreja, que o mundo pode conceder, pessoas retóricas que estudaram e que querem passar para a igreja uma inteligência, como se a palavra de Deus fosse dependente disso. Agora completa o teu de novo, o teu. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então existe uma forma que eu possa digladiar comigo mesmo e brigar comigo mesmo. Mas tem que ver, já. Eu falo comigo mesmo, que não é assim. A pessoa estaria dividida, né? Se ama o mundo. Irmãos, se... olha bem, não, tá bom. Então pense. Se há uma condenação, será que já passou tudo na cabeça dos irmãos por que há uma condenação? Não, não passou. Você só sabe que você está sendo livre da condenação eterna. Mas a situação que está no mundo, nós não enxergamos na totalidade. É tanta abominação, é tanta coisa. E ela, Martim Lutero fala uma coisa interessante, hein? Quero citar uma frase dele, me lembrei agora. O frade Martim Lutero, que se converteu, que causou, que botou a reforma, foi para a reforma. E ele citou uma frase que hoje em dia eu fico pensando, é certo mesmo. Assim, não é nada bíblico, mas ele citou uma frase. Deus, olha só, Deus constrói uma igreja, ó, quando Deus constrói uma igreja, o diabo constrói ao lado dela uma capela. Olha a frase que ele falou. Quando Deus constrói uma igreja, ele quis dizer da influência diabólica. Ou seja, quando Deus constrói uma igreja, o diabo faz questão de fazer, vou fazer uma capelinha aqui do lado. E a hora que derem chance, eu entro. Porque a capela, você sabe disso, né? A capela não substitui a igreja. A capela é um local silencioso para que você possa meditar e orar. Não é isso? Não é isso? Um local lá ecumênico, como o pessoal fala, para qualquer pessoa ir lá e rezar. Então, Martim Lutero se preocupou com isso. O engano é tão grande de que o Senhor coloca a igreja, Satanás vem e coloca uma capela do lado, para a primeira oportunidade ele entrar. A primeira oportunidade ao lado. Ou seja, a palavra de Deus, o tempo das trevas vão atrás. Por quê? Porque o alvo das trevas é corromper. É corromper a situação. Então, entendam bem, irmãos. Não tem como misturar ajuntamento solene com o que Isaías diz? Iniquidade. Eu não posso mais suportar. A Bíblia fala assim, olha, eu não tenho mais como suportar isso. Aí alguém faz a pergunta assim, mas Gerônimo, por que ninguém morreu ainda, como antigamente? Por que ninguém foi fulminado no altar? Olha, bom, tem muitas pessoas que morrem no altar. E alguns falam assim, que benção, eu não sei. Eu sei que a pessoa morreu no altar. Já vi vídeo. Sim, morreu no altar, não importa. Não importa que eu diga assim, morreu no altar. Mas eu quero dizer uma coisa, por que será que então Deus não lança um fogo do céu que está profanando o que é dele? Pensem bem. Lembra dos anjos? Lembra na parábola do trigo e do joio? Veio o inimigo à noite e plantou o que no meio do trigo? Vocês lembram da parábola? Vamos encerrar. Plantou o quê? O joio. E os anjos falaram assim, olha, veio um inimigo à noite e plantou joio no meio do trigo. Quer que arranquemos? O que o dono da seara respondeu? Não, para esperar crescer. Isso. Porque eu mesmo recolherei os verdadeiros. Então, irmão, pensa bem, tudo isso é sinal de juízo. Juízo, outra coisa, igrejas obedecendo, locais religiosos obedecendo as facções criminosas. Porque nós temos que temer pela nossa vida. Temos que temer sim. Eu sei. Pele por pele. Tudo que o homem tem já para a sua vida. Isso aí. Você nunca, não é generalizando não, nós nunca vamos praticar o que Cristo fez por nós. Nunca. Porque temos medo do que esse mundo pode fazer conosco. Mas desejamos, quando a gente partir, que não tem jeito, a gente quer o seguinte, eu quero viver, eu quero mostrar para Deus que eu vivo diante dele e quero que ele me receba, porque eu não vou ter como ficar nesse mundo. Não tem como, por mais que eu tente, me trate, eu não vou conseguir ficar nesse mundo. Eu estou céu, mas não quero morrer. Isso aí, isso. Agora, com relação à mistura, irmãos, entendam uma coisa. Percebam isso, percebam que é profano, percebam. Eu estou falando isso olhando, eu sou o primeiro da lista. Paulo fala assim, quando eu vim ter convosco, eu não vim com linguagem de inteligência, mas eu vim com o poder do Espírito, para que o quê?
Ele escreveu nos 1 Coríntios, para que a vossa fé não se firmasse em que humano? Para que a vossa fé não se firmasse em sabedoria humana. Humana. Porque isso é sincretismo. Hoje em dia colocaram. Os doutores é que falam. E quando não os doutores, os influenciadores. Você tem que ter alguma coisa para que a pessoa te ouça. Não basta somente a palavra. Basta você ter poder para anunciar. E outra coisa, eu pego livros que foram escritos, perfeitos, sabe? Para leitura de edificação. E os transformo num ganho para mim. Sabe por quê? Com a premissa de que estou propagando a palavra de Deus. Sabe? Mas na verdade, o Senhor conhece toda a intenção do coração. Por isso que Isaías começa com essa condenação. Olha, longe de mim, não quero receber nada de vocês. Vocês misturaram, vocês fizeram mistura do iníquo com o santo. E isso eu não posso suportar. Amém? Vamos orar. Vamos. Vamos agradecer a Deus. Vamos colocar de pé. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, Deus amado, Deus de glória, Deus de bondade. Senhor, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, que Tu tenhas misericórdia de mim, dos meus irmãos, Pai, porque estamos entendendo a Tua palavra. Então não seremos desculpáveis quando misturarmos o profano com o que é santo. Não seremos desculpáveis como quando, movido por desejos nossos disfarçados, quisermos as coisas profanas desse mundo, Pai. Não seremos desculpáveis, Pai, e te confessamos isso, quando brilhar aos nossos olhos aquilo que não pertence a Ti, e sim às trevas, Pai. Senhor Deus amado, protege a nossa mente, mas que comece um trabalho nela, no coração, para que não seja profanada a Tua vontade, para que tenhamos a vida em santificação, Pai Santo. E eu te rogo isso, olhando para a minha vida, em santificação, Pai Santo, para que não sejamos vomitados da Sua boca, para que não sejamos mornos, Pai Santo. Mornos, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, eu te peço, pela vida dos meus irmãos, Pai, concede graça nesse dia, que o que aprendemos aqui hoje permaneça na nossa mente, Pai Santo. Senhor meu Deus, que na nossa boca não pronuncie maldições costumeiras, Senhor meu Deus, como se isso fosse a vontade do Senhor. Pai amado, que o Senhor perdoe, Senhor meu Deus, aqueles que ainda andam em trevas, Pai Santo. Senhor meu Deus, que o Senhor traga-os para a Tua luz e que seja colocado nos seus corações o arrependimento dessas obras vãs e mundanas misturadas com uma aparência de ajuntamento solene, Pai. Senhor meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e pela misericórdia que tem tido pela minha vida, Pai Santo, porque eu não mereço estar aqui, Pai Santo, mas, Senhor Deus amado, assim Tu fizeste, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que as pessoas que verão esse vídeo futuramente, eu sei que tens propósito com unidades, Pai. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor satisfaça a Tua vontade na nossa vida. Abençoa esta casa, Senhor meu Deus, que abriu as portas aqui para o estudo também. Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo, que tudo seja feito para a edificação do corpo da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Fechou?